Agora, o olho seco é porque ele não tem lubrificação natural e precisa de uma artificial sempre? Ele acontece por alguma razão? Sim, o olho seco na criança, ele é muito raro, né? Ele ocorre só em casos que as crianças têm artrites. Tem criança que tem doenças articulares, artrite juvenil, né? Aí tem olho seco. E já nos adultos também ocorre associado a reumatismos, associado a essas doenças inflamatórias do organismo que tem o olho seco. Então sempre tem algum outro probleminha de córnea e que deve ser tratado com colírios lubrificantes e outras medicações. Aí é o oftalmologista mesmo que trata. Bom, ainda voltando lá à questão da catarata, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que faz a cirurgia e aí não está enxergando sempre, quer dizer, já não estava enxergando muito bem. Faz a cirurgia, mas quer enxergar perfeito. E às vezes isso não acontece. Isso é o quê? Essa é uma resposta que para cada pessoa é de uma forma, doutora? É, exatamente. A catarata, seja pequena ou grande, ela está impedindo a pessoa de enxergar. Então, ela está impedindo o médico de ver dentro do olho. A gente faz exames, mas você só consegue fazer um diagnóstico assim anatômico, compreende? Mesmo que você faça ultrassom, você vê se a retina está em posição, mas se ela está funcionando, isso você só vai descobrir depois. Aí, depois de operado, se ela tiver aquilo que eu estava explicando no começo, que é a degeneração de mácula, é claro que a visão não vai ser perfeita. Ela vai melhorar um pouquinho do que tinha, pelo menos tirou o embaçado, mas não vai ficar perfeita. E aí, nesse caso, você vai ter que fazer os usos das magnificações, né? Que a gente fala que são os auxílios ópticos. Aí é uma parte especial da oftalmologia, que se chama visão subnormal ou baixa visão, né? E aí é um oftalmologista que sempre fez uma especialidade nisso, que estudou um pouquinho a mais na parte de ótica. É feito? A gente usa recursos de magnificação, de ampliação. Mas como que é feito isso? Tipo de lupa, né? Todo mundo já viu vovô assim, lupinha. que pega aquela lupinha assim e eu tenho lupa em casa. Enxerga. Eu tenho em casa, porque você quer ver bula de remédio, você já viu bula de remédio? Você não tem lupa, você não enxerga o que está escrito lá. Não, mas é para enxergar. Mas não, é muito pequeno. Não, mas aí então, se doutora, você não enxergou, você põe a lupa. A lupa. Agora, às vezes, a lupa é desagradável para ler bastante. Muito é só para ler uma coisinha rapidinha, né? Isso. Então, você põe aquela lente forte num óculos. Só que daí vai ter que ler assim, ó, encostadinho. Porque ele está funcionando como uma lupa. Então, você monta no óculos. Aí, os graus, eles vão variar assim, tipo de 10 graus para cima. 16, 20, 32, 36. Mas ela vai ser multifocal ou vai ser só... aí é um grau só, grau só na hora de ler. Então, você usa o multifocal normal, por exemplo, pega o jornal... Aliás, vamos explicar o que é multifocal, né? O multifocal é um óculos, que aqui os meus todos são, inclusive, de sol. Ele tem os três numa lente só. Isso. Né? Então, eu enxergo longe, médio e perto. Isso. E que eu acho que é o perto que está errado. Se o seu olho tiver um probleminha de retina, ele de perto não chega no normal. Tá. Aí precisa, localizou o que quer enxergar, viu os textos maiores, aí troca de óculos, né? Tira, coloca o outro de tipo de lupa, com a lente certa, né? Que aí vai ser um olho só e enxerga assim encostadinho. Tá. Aí dá para ler. Nossa, entendeu? Terrível isso, hein? Não, é ótimo. A pessoa que enxergou com isso adora. Bem, mas imagina. Mas é assim, não é com todo mundo que acontece. Não, geralmente a pessoa opera e fica bem. Geralmente opera e fica bem. A não ser que tenha uma complicação na cirurgia. Isso também pode acontecer, né? Toda cirurgia sem risco. Os riscos hoje em dia são assim muito menores. Eles diminuíram de 50% que tinha de descolamento de retina naquele tempo antigo, né? Para 5% hoje em dia. Mas tem. Tá o descolamento de retina acontece, então, quando depois que opera a catarata, pode acontecer, né? Porque ao tirar o cristalino, se o olho às vezes é muito delicado, principalmente em pessoas altas míopes, né? Miopia acima de 6, 7, mesmo que seja muito delicada a retirada do cristalino, pode acontecer da retina soltar. Aí é feita a operação depois para a retina, né? E a lente intraocular, Hilda, tem multifocal também, sabia? Ah, é? Que bárbaro isso. Agora tem, então? Já temos multifocal. Eu vou ter que visitar você, porque eu de perto, para mim, a Bíblia lá tá ficando difícil de ler, viu? Deixa eu ver quem tá na linha. Alô? Oi. Oi, quem é? Eu gostaria de falar com a doutora. Sim, quem tá falando? É Ana Maria. Ana Maria, de onde é Ana Maria? Tudo bem.
De onde você está falando, meu bem? Santina 2. Santina 2. Seja bem-vinda, viu, querida? Pode fazer sua pergunta, Ana Maria. Hã? Pode fazer Ela sua tá pergunta. falando sobre catarata, né? Tá. Só que eu tenho um sobrinho que ele sofreu um acidente da firma que ele trabalha e ele teve descolamento de retina. Ele gostaria de saber como poderia fazer, se tem que fazer a cirurgia, se ele pode enxergar de novo. Que idade ele tem? Ele tem 30 anos, parece. 30 anos. Teve um deslocamento de retina? O descolamento de retina sempre é muito grave, né? Ele pode ser operado, mas geralmente é indicado que seja operado assim no primeiro mês, né, que ocorre. Quando ele é operado muito tardio, o resultado é imprevisível. Ele já tem não se uns 20 sabe. anos. Ó, Como que vai ser? como é que é? Desculpa, Tem uns Ana. 20 anos que ele sofreu esse acidente. Com 20 anos. Se já faz 20 tempo, hein? anos, Isso. geralmente é bastante difícil, né, que tem alguma recuperação. Aí depende do exame, de verificar o estado, se a retina está destruída totalmente ou só uma parte. Aí são feitos exames de ultrassom, de OCT, que é coerência óptica, é verificado o estado interno do olho e, havendo possibilidade, é feita cirurgias, né? A menina dos olhos dele ficou branca. Só uma Isso, vista que então ele perdeu. primeiro tem que tirar a catarata. A menina dos olhos brancos é a catarata, né? Aham. E aí depois é feita a abordagem da retina. Ah, tá. Vai ter que levar ele no oftalmo. Você mora onde aqui, né? Não, eu moro aqui em Santina, mas ele é lá do interior. Ele é da onde? Do interior de Minas. Do interior de Minas. Ah, Isso. sim. Mas em Minas também tem muitas cidades, né? Nós temos ali no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba. Eles têm faculdades lá. Em Uberaba, eu já estive lá, né? Eles têm todos os recursos na faculdade lá para fazer cirurgias, mesmo também mais para o sul, Juiz de Fora. Também tem faculdades de medicina. Eles têm todos os tipos de cirurgias. Legal, Ana. É só ele procurar então, né? Isso, orienta ele a procurar Tá bom. mesmo. Obrigada. Tá bom, meu anjo? Tá Beijo bom. pra você, querida. Tá, obrigada. Num caso que não tenha mais solução, eu queria falar um pouquinho a respeito do banco de olhos, de transplantes. Como é que está isso no Brasil hoje? Os bancos de olhos já estão bastante bem organizados, né? E, inclusive, a gente tem em todas as cidades, sempre tem captação. Inicialmente em Piracicaba, eu fui uma das primeiras já que fez os bancos de olhos, né? E agora o governo tem estabelecido isso de uma maneira diferente e tem mudado um pouquinho, né? Então, eles têm ido, essa questão dos transplantes, dos bancos de olhos e as doações, mais para os sistemas universitários. Então, aqui no interior de São Paulo, a gente tem o banco de olhos da Unicamp, que é muito utilizado. A fila não é longa, não demora mais que um mês, porque os casos todos têm indicação específica. E tem também o de Sorocaba, né? E aí a gente solicita a córnea. O de Sorocaba a córnea é aquele maçônico, vem, não? É. Porque a gente recebe até e-mails dizendo, se tem alguém que tem... Eles promovem bastante, então sempre eles dizem para a pessoa fazer a doação, porque aí eles têm mais recursos, né? Mas as filas, elas já não são como eram antigamente, porque hoje em dia melhorou bastante os recursos da população. Então, as úlceras de córnea, que o pessoal antes ficava com a córnea toda branca, perdia muito a visão, né? Por problemas infecciosos, isso já não ocorre mais, né? Então, hoje mais os transplantes são por problemas degenerativos. E aí, mesmo que a gente vá operar na localidade, basta solicitar a córnea no banco, a pessoa é inscrita e isso é tudo sem custo. Às vezes a pessoa quer operar pelo convênio dele, né? Então, se o hospital é cadastrado, aí pode ser feito. E a recuperação é perfeita no caso de, de um glaucoma? Todos os glaucoma casos... maduro, existe isso? Não, a gente não chama glaucoma maduro, né? Não. Mas todos os casos que chegou a transplante já são casos gravíssimos. Aí não são todos não que ficam perfeitos. Só os casos de jovens com ceratocone, que é uma alteração degenerativa, mas quando você faz transplante por um motivo de doença assim, mais grave, é difícil você ter uma perfeição de visão, que você tenha alguma melhora. A gente não falou de glaucoma, né? Inclusive eu tenho algumas imagens de glaucoma também, e eu queria saber o que é exatamente glaucoma, porque eu acho que hoje a gente está aqui, pelo menos, elucidando algumas dúvidas, né? Porque é verdade, a gente, nessas respostas e nessas imagens que a gente vai ver,
saber um pouquinho mais, né? Quais são os sintomas, né? O que significa o glaucoma, né? Como é que ele é detectado, como é que eu sei, enfim. Então, ali naquela imagem que você estava aparecendo, mostrava um corte do olho, né? E mostrava assim por dentro o músculo ciliário e onde é fabricado o moracoso, que é o líquido interno do olho, né? Que o glaucoma, ele é a elevação da pressão. Mas só a elevação da pressão, ele chega a se chamar glaucoma quando afeta o nervo óptico. Sei. E então, no nervo óptico, que é no fundo de olho, da retina, você vê aquela imagem da escavação aumentada. E aí, os exames que você tem que fazer são medida da pressão, que é a tonometria. O outro é o exame do campo visual, que o campo visual é assim, ó. Você olhando em frente, você vê assim na parte periférica, olha. Aqui, ali está medindo a pressão, olha lá. É assim que mede? É assim que mede. A gente pinga colírio anestésico e esse aparelhinho toca no olho. O paciente nem percebe que toca, né? Porque não sente nada, porque está com um colírio. Está anestesiado. Está anestesiado, ele dura 15 minutos. É aquilo que aumenta Ali, aqui, a gente mede a pressão do olho. O normal até 20. Tá. Então, até 30 não dói nada. Mas pressões acima de 30, a pessoa queixa de dor. Quando você vai fazer o exame? Não, já tem dor, já vem tem dor por ocular isso. mesmo. Dor ocular é acima de 30 de pressão. De 20 a 30, a pessoa não queixa de nada. Então, digamos assim, ele não pode adivinhar que ele está com pressão alta. Por isso que a partir dos 40 anos, a gente diz que evite comprar o óculos em banca. Esse negócio de comprar óculos pronto em banca, ele é bom para você não diagnosticar o seu problema. Nossa, a gente está vendo umas imagens horríveis, né? De olhos que aqui estão já é um olho alterado, né? Entendeu? Já comprometido. Então, esse que é o problema, entendeu? Agora, digamos assim, você foi no oftalmologista, mediu a pressão do olho, tá normal. Olhou a retina, o fundo de olho, tudo bem. Fez o campo visual, todos os exames estão bons, ok? E o seu grau deu 2,5 em cada olho, não tem nem astigmatismo. Pode comprar na banca? Daí pode. Daí pode, porque ele já fez o exame, mas né? às vezes eles não têm proteção contra o VA ou VB, né? Mas é só para ler, né? Tá. Esse de ler. Entendi. Aí até pode, porque não tem mais nada, já examinou tudo. Tá tudo bem. Um olho é igualzinho do outro, não dá diferença de grau, não tem astigmatismo. Tudo bem, mas primeiro ele foi examinado. Agora, comprar assim, experimentou na boa e não acertou, aí isso não convém, porque você perde a oportunidade de ter o seu problema detectado. Porque o glaucoma é falado que ele é um ladrão que vem à noite, né? Justamente porque a pessoa não sente nada, não sente, quando vai ver já perdeu a visão. É porque não tem sintoma. Não tem sintoma.